Queria que você abrisse a palavra em Jeremias, no capítulo 1. Poderia ter escolhido qualquer outro homem ou mulher de Deus das Escrituras. Mas aqui no capítulo 1 de Jeremias, nós vemos o chamado de Jeremias. Assim como eu e você, ele recebeu um chamado. E ele era ainda muito jovem. E o Senhor disse para ele, vamos ler do versículo 4 ao 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz para Jeremias: antes de você nascer, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, Jeremias, eu te escolhi e te designei profeta às nações. E o Salmo 139 diz que esse chamado de Deus dentro do ventre materno não é só para Jeremias, mas para todos nós. Porque o Salmo 139 diz, o salmista declara, que o Senhor me viu. Diga: o Senhor me viu. O salmista diz: o Senhor me viu quando eu ainda era uma substância informe, sem forma, dentro da barriga da minha mãe. E o Senhor me teceu, Ele me fez. Enquanto o Senhor te fazia, Ele te tecia como uma obra-prima de um artista. Ele ia colocando em você as características necessárias para o cumprimento do propósito. E o salmista continua dizendo: que grandiosos, que preciosos, que numerosos, Senhor, são para mim a soma dos teus pensamentos. Se eu os contasse, contaria, sem jamais chegar ao fim. Excedem os grãos de areia. O Senhor registrou no teu livro todos os meus dias. Deus formou você com um propósito. Ele já te escolheu no ventre para cumprir um chamado. E Ele colocou em você, enquanto te tecia, as características e as qualidades que Ele mesmo sabia que você precisaria para o seu chamado. Quando nós entendemos isso, acaba aquela rejeição. Ah, eu sou baixinha, 1,57. Senhor, só isso, Pai. Deus, a cor da minha pele. Senhor, o som da minha voz. Deus, eu sou desengonçado. Deus, meu irmão, Deus fez você exatamente como Ele queria. Senhor, eu sou introvertido. Senhor, eu sou extrovertido. Senhor, eu queria ser como fulano de tal. Meu irmão, o propósito de Deus para você é único. O chamado de Deus para você é único. E eu digo mais: tudo o que aconteceu na sua vida, por pior que tenha sido desde o instante em que você foi concebido, sua mãe pode ter tentado te abortar não sei quantas vezes.
Na sua infância você pode ter sido muito ferido e machucado por palavras, por toques, abuso sexual, violência. Você pode ter passado por tanto sofrimento na sua infância. Chega a adolescência, você experimentou o mundo, você se feriu, você se sujou. E no seu casamento você não tem sido feliz. Quem sabe o seu marido te traiu, você passou por enfermidades. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas eu sei de uma coisa. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui na sua vida para o cumprimento do propósito de Deus. Aquilo para o que Deus te chamou. Você diz, eu não acredito. Não acredito que aquela dor que eu passei, aquele momento mais escuro da minha vida, eu não acredito. Meu irmão, o nosso Deus é poderoso para transformar tudo que doeu em você em cura. Para transformar tudo que faltou a você em abundância. Para transformar as suas lágrimas em riso. E o seu pranto, o seu lamento, como diz o salmista, em festa. Deus transforma as nossas lembranças mais amargas em mel. Ao ponto de você poder dizer, foi para o bem que tudo isso me aconteceu. Como disse José no final da vida, os irmãos de José ali no Egito já estavam instalados, ele já havia se encontrado com eles e dito para eles, eu perdoo vocês, podem morar aqui, deu tudo de bom para eles. Israel, o povo de Israel começou a se multiplicar ali. E quando José estava morrendo, os irmãos dele começaram a bater as pernas. É agora que ele vai vingar da gente. Ele disse, não, vocês não entendem. Tudo que vocês intentaram contra mim, todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus fez que se tornasse em bem. Deus fez que se tornasse em bem. E olha, eu estou aqui, aprovado, curado, na posição que Deus tinha para mim desde o princípio. Lembra daqueles sonhos que eu tinha? Estou aqui cumprindo. Estou aqui salvando vocês, minha família, vocês, meu povo. E toda a terra está comendo e bebendo nesse tempo de seca, porque eu estou aqui. Se vocês não tivessem me traído e me vendido, eu não estaria aqui. Deus transforma tudo para o nosso bem. Isso dói. Isso dói. Pensar que aquelas coisas difíceis que você não gosta nem de lembrar, elas na verdade vão contribuir para o bem, vão contribuir para o cumprimento do seu chamado. Dê tempo ao Espírito Santo. Você não precisa absorver tudo isso de uma vez, afinal de contas é uma vida que você viveu até aqui e vai continuar vivendo com dores, com tribulações. Deixe o Espírito Santo aplicar isso ao seu coração, em nome de Jesus. Então você foi chamado desde o ventre, e tudo até aqui contribui para o cumprimento do seu propósito, do seu chamamento, assim como Jeremias. E aqui no versículo 11, Deus pergunta, o que você vê, Jeremias? E Jeremias teve a visão de um ramo de uma amendoeira. Quando a Bíblia é traduzida do original, é como uma música, nunca fica exatamente com o sentido de todas as palavras.
Por melhor que a tradução seja, algo se perde. Por isso é legal você conhecer as ferramentas de estudo da palavra. Né? Existem livros, programas de computador para você acessar e abrir aqueles livros e conhecer a palavra de Deus no original. São pequenos detalhes. E o ramo de uma amendoeira, em hebraico, é shaked. E o Senhor responde para Jeremias: você vê o ramo de uma amendoeira? Pois bem, viste bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vigiando, em hebraico, é shaked. Você vê uma shaked, Jeremias? Pois eu, shaked. Deus faz como que um trocadilho com Jeremias. Que Deus lindo, que Deus cheio de humor, que Deus criativo. Deus queria fixar, o Senhor queria fixar no coração e no entendimento de Jeremias algo que ele poderia sempre se recordar: um ramo de amendoeira. Deus está vigiando, Deus está velando para que a palavra dele se cumpra na minha vida. Shaked, shoked. Brincando também com o português, é como se a palavra vigiando fosse amendoando. Você vê uma amendoeira, Jeremias? Pois eu estou amendoando para cumprir a minha palavra. Que coisa mais linda. Deus está vigiando para cumprir toda a palavra que Ele proclamou sobre a sua vida. Oh, Deus tremendo. Há poucos dias o pastor Márcio pregou na igreja sobre o oleiro. Quantos lembram dessa mensagem? E o barro nas mãos do oleiro. E ele falou uma coisa muito interessante, que se o oleiro separa aquele barro para fazer dele um vaso, e no trabalho ali na máquina, enquanto ele está trabalhando com aquele vaso, o vaso não fica bom, ele destrói aquele vaso para fazer de novo. Se não fica bom, ele amassa o barro de novo para fazer outra vez o vaso. Mas ele não joga fora aquele barro, porque ele vai fazer um vaso com aquele barro. Dá para entender? Se Deus te chamou, Deus te escolheu, não importa o que aconteça, você pode fugir, você pode escapar, você pode fracassar, você pode tentar e não conseguir, Deus não vai desistir de você. Deus não vai jogar você fora, mas Ele vai insistir até o final e vai cumprir o propósito dele na sua vida. Deixe-se moldar pelas mãos do oleiro, porque aí o processo acaba mais rápido, né? Sansão, meus irmãos, foi chamado por Deus. E você conhece a história sobre como ele falhou, sobre como ele pecou, escolhendo o mundo, escolhendo o pecado. Mas a Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais inimigos do povo de Deus do que em vida. Você vai escolher deixar-se ou não moldar pelo oleiro, mas eu te garanto que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Não falhará. Porque ou Ele é Deus ou não é. Será que Ele está submisso à nossa vontade? Se Ele falou, Ele cumprirá. Ainda que você dê voltas e voltas no deserto. Escolha obedecer, submeter, render-se ao Senhor, porque aí você chega mais rápido. Mas o povo de Deus entrará na terra prometida. Sabe, gente,
O nosso Deus é esse Deus maravilhoso, que quando Ele fala, Ele faz. E aquilo que Ele designou para a sua vida, Ele vai cumprir. Diz para o seu irmão: Choquede? Choquede. Ok? Ao longo do cumprimento do chamado de Jeremias, ele passou por muitas coisas tristes. O chamado dele, aliás, era um chamado muito difícil. Toda vez que Jeremias abria a boca, era para profetizar o que as pessoas não queriam ouvir. Doía a rejeição, a perseguição. E quantas vezes você também, no cumprimento do seu chamado, você passa por decepções, por frustrações, os ataques do inimigo, e por aí vai, suas próprias limitações. E a Bíblia não esconde a humanidade de Jeremias. Será que você já teve vontade de abrir mão do seu chamado? Já teve vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima, ir embora, viver outra vida? Afinal de contas, eu não preciso disso. Eu não preciso sacrificar tanto. Eu posso escolher uma vida melhor para mim. Eu não preciso me submeter a isso. Pelejar tanto com essas pessoas. Não, eu quero uma vida mais tranquila. Eu tenho esse direito, você pensa. Você já passou por isso? Talvez você olhe para pessoas como Jeremias. Talvez você olhe para pessoas como eu. Ou alguém que está na frente, alguém que é uma bênção na sua vida, e pense, eles nunca passam por isso. Eles nunca têm vontade de desistir. Isso é uma coisa minha. E por isso eu estou parando mesmo. Porque eu sou fraco. Eu não consigo. Só eu sou assim. Pois, se você abrir a sua Bíblia, em Jeremias mesmo, no capítulo 20, você começa a encontrar a humanidade de Jeremias revelada, que nos traz tanto consolo. E você começa a perceber que o cair é do homem, como diz a palavra, mas o levantar é do Senhor. É humano, gente. É humano sentir-se assim. Nós dependemos de Deus. E por muito tempo a igreja fez com que os líderes usassem máscaras. Não, você tem que mostrar sempre que você está bem. Isso não é verdade. Sabe qual é a verdade? Você tem sempre que ir para o pó, chorar aos pés do Senhor, levantar renovado e aí sim, testemunhar o que o Senhor fez. Mas ficar usando máscara, gente, isso mata. Isso mata. Fingir que está tudo bem. Nós temos que ser transparentes. E as pessoas se identificam com isso. Eu me lembro, ano passado, no Congresso de Louvor, a direção que o Senhor nos deu é que nós rasgássemos o nosso coração. E nós começamos a contar para as pessoas os nossos testemunhos. Nós começamos a contar ali o que o Senhor tinha feito, nos resgatando, nos libertando, nos chamando, apesar do nosso passado. E contar como nós somos orgulhosos, como o Senhor tem tratado com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa vontade, com a nossa timidez. E no final nós recebemos muitos bilhetes. Eu pedi às pessoas para escreverem bilhetes, cartinhas, testemunhando o que elas tinham experimentado ali no Congresso de Louvor. E chegou um que eu nunca vou esquecer, falando assim, que eu estou muito abençoada nesse congresso, porque eu finalmente entendi
que é só pela graça e pela misericórdia que a Ana Paula é uma bênção. Foi o testemunho da irmã. Há esperança para mim, ela escreveu. Ou seja, as pessoas se identificam quando nós fazemos o que a própria Bíblia faz, que é rasgar o coração, dizer: olha, eu me canso, eu me entristeço, eu tenho vontade de parar, eu dependo de Deus, é só por Deus que eu estou aqui. E Jeremias chega aqui no capítulo 20, no versículo 7, ele começa a dizer algo que, quem sabe, você nunca teve nem coragem de dizer. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Senhor, o Senhor me chamou. Senhor, e aquelas promessas sobre as nações. Senhor, o meu chamado. Senhor, o Senhor me colocou nas mãos um ministério maravilhoso. Cadê o maravilhoso, Senhor? Senhor, tu me enganaste. Eu estou me sentindo enganado, Senhor, porque está difícil demais. Cadê aquele prazer, aquela paixão, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para cantar os teus louvores? Eu não tenho nem mais vontade de cantar, Senhor. O Senhor me enganou, não era nada daquilo que eu pensava. Jeremias estava tão arrasado que ele começou a falar: Senhor, tu me enganaste. E ele começa a rasgar o coração, dizer: Senhor, olha o que está acontecendo. Eu sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Senhor, aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer é muito difícil. As pessoas não gostam mais de mim, porque eu estou falando aquilo que o Senhor manda eu falar. Está difícil demais, Senhor. Quantas vezes nós temos que sacrificar tantas coisas para cumprir o nosso chamado, que a gente começa a dizer: Senhor, o Senhor me enganou. E Jeremias aqui no versículo 9, ele fala: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. O chamado de Deus é mais forte, meu irmão. Pode estar difícil, você pode estar cansado, pronto a desistir, mas esse chamado te persegue. O chamado é mais forte dentro de você. Você não presta para mais nada, a não ser para cumprir aquilo que Deus te chamou. Você não serve para esse mundo, você não serve para ser uma pessoa normal. Você só serve para fazer aquilo que Deus te chamou. Ele diz aqui: Senhor, se eu tentar costurar minha boca, eu acho que eu vou me machucar, porque eu vou rasgar os pontos e vou começar a falar. Se eu tentar parar de dançar, Senhor, eu vou morrer. Não é? Senhor, a minha vida está em Ti. O que me motiva é este chamado, é o Teu propósito. Eu não posso parar de Te adorar. Eu não posso parar de Te servir. Eu nasci para isso. Foi para isso que o Senhor me chamou. E ainda que esteja difícil, eu não consigo deixar. E às vezes a gente se assusta com essa honestidade da palavra.
quando nós deveríamos simplesmente ser tão honestos e sinceros diante de Deus, como Ele nos ensina aqui. Tá difícil? Vai para os pés do Senhor e comece a dizer: Senhor, está difícil. Tá doendo. Não estou aguentando. Senhor, me ajuda. Se nós continuássemos lendo aqui, vocês iam ficar, né? Depois você pode ler. Chega aqui no versículo 14, olha o que ele diz. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja lembrado. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Jeremias já estava até delirando de tanto sofrimento. Por que minha mãe não ficou para sempre grávida? Imagine, gente, ele estava tão desesperado. Ele não estava apenas desistindo do seu chamado, do seu ministério, mas ele estava desistindo da própria vida. Eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram vontade de morrer. Quantas vezes você diz: volta logo, Jesus, para eu ir para a glória? Essa não deve ser a nossa motivação em querer ir para a glória, só para nos aliviar dos nossos sofrimentos. Mas você passa muitas vezes por crises e vontade de desistir de tudo, pois a Bíblia, ela nos traz retratos de homens e mulheres como eu e você, que foram chamados e que cumpriram o seu chamado, mas que passaram por momentos assim. Jeremias escreveu inclusive um livro que se chama Lamentações de Jeremias. Vamos abrir lá em Lamentações? No capítulo 3, nós encontramos aqui um salmo. Os salmos na Bíblia, todos aqueles que estão registrados no livro de Salmos, eles não são nada mais, nada menos do que o rasgar do coração do salmista diante do Senhor. Quando a palavra nos incentiva a salmodiarmos ao Senhor, está falando disso, a nos edificarmos uns aos outros com salmos. Salmodiar significa ser sincero diante do Senhor, transparente diante do Senhor. Você pode até ler ali nos salmos que grande parte deles são lamentos, choro, pranto, derramado diante do Senhor. Deus não quer adoradores robôs. Deus quer seres humanos, pessoas, indivíduos que sentem, que choram, que desejam, que riem, espontâneos, e não aquelas maquininhas. Aquelas maquininhas que cantam sempre a mesma coisa. Salmodiar ao Senhor. E Jeremias começa aqui a chorar diante do Senhor, a descrever a sua angústia. Se nós virmos aqui o verso 15 de Lamentações 3: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Ao descrever o seu sofrimento, ele chega ao ápice de dizer:
Tudo que eu esperava do Senhor acabou. Não tenho mais expectativa nenhuma. Por diversos motivos, quem sabe você não tem mais nenhuma expectativa, vai igual um robozinho para a igreja. Não espera mais nada de Deus. Se antes você ia com aquela expectativa de ouvir o Senhor, de adorar, de abrir a sua boca, levantar as suas mãos e profetizar, e ver as pessoas sendo salvas, ver as pessoas sendo quebrantadas, e você mesmo sendo transformado, hoje você vai, entra e sai, não faz diferença nenhuma. Se antes você tinha aquela expectativa de ir para o ensaio, ah, que gostoso! As pessoas falavam, você é doido, você não sai da igreja? Mas o seu prazer era estar ali com os irmãos, era estar ensaiando, cantando, tocando, dançando. De repente vira aquele robô, não tem expectativa nenhuma mais. Entra calado, sai calado. Tá tudo bem, fulano? Tá tudo bem. Não quer mais se abrir, não quer mais ouvir ninguém. Às vezes o líder marca uma reunião de oração. Você é o primeiro a falar, isso, eu já venho tanto na igreja, domingo, nos ensaios, ainda vai ter reunião de oração? Eu já me dou tanto. Cadê aquele entusiasmo do primeiro amor? Ele diz, tudo que eu esperava do Senhor já se foi. Se você chegou a esse ponto, você não pode pensar que acabou. Porque os salmos, mesmo que eles sejam de choro e de lamento, eles não ficam aí. Jeremias continua dizendo aqui no verso 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Eu quero te dizer que enquanto você ficar ali, remoendo seus sofrimentos, o que te fizeram, não te escolheram, te traíram, te deixaram para lá, não te dão valor, você não conseguiu, você pecou. Enquanto você ficar remoendo as suas amarguras, você vai se desfalecendo, você vai se enfraquecendo, mas você não pode ficar aí. É humano passar por isso? É aos pés do Senhor que você tem que chorar as suas lágrimas? E o Senhor está pronto para te ouvir. Ele está pronto. Ele deixou os exemplos aqui na palavra de pessoas ousadas que tiveram coragem de dizer, Deus, não estou aguentando mais. Mas os salmos não ficam por aí. O próximo verso é, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Quando você está lá no pó, sem esperar mais nada, quando você está cansado, você tem que começar a se lembrar do que pode te dar esperança. E Jeremias começa a se lembrar, verso 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando você está ali chorando, quando você está ali derramando o seu coração diante do Senhor, parece que o Espírito Santo vem com aquele lencinho, e Ele começa a enxugar suas lágrimas, e Ele te pega assim no colo, começa a te dar aquele carinho. Você estava tão insensível que leva um tempo para aquelas lágrimas amolecerem o seu coração. E aí você começa a se lembrar, é verdade, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Eu não sou nada mesmo, mas Ele é misericordioso, Ele me escolheu. E aí você começa a lembrar dos livramentos. Você começa a lembrar daquela música que
o Espírito Santo sopra no seu ouvido, e aquele cântico começa a te encher, e você começa a louvar, e você começa a adorar, e de repente você está cantando o amor do Senhor. Já começou o processo da sua cura, do seu renovo, porque Ele não desiste do barro. E Jeremias passa por um outro passo. Verso 24, digo a mim mesmo. Os salmos também estão cheios disso. Digo a mim mesmo. Eu abro a minha boca, eu saio do pensamento e começo a sair pela boca com as palavras de fé, com as palavras de esperança, com as palavras de ânimo. A minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. Jeremias começa a dizer, está tudo ruim, não tenho mais ninguém, mas o Senhor é a minha porção. Tu és tudo para mim, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, a quem tenho eu, só tenho o Senhor. Tu és, Senhor, tudo o que eu preciso. Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha motivação, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu consolo. E o louvor começa a fluir. Digo a mim mesmo. Você tem que começar a declarar a fidelidade do Senhor, declarar quem Ele é na sua vida. Eu já posso imaginar Jeremias de pé nesse momento, já levantou do pó, já levantou do chão, e ele já está de pé louvando e adorando. E se você começar a ler o restante que ele escreve, chega aqui no versículo 32, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? E ele começa a declarar, sim, Senhor, Tu estás vendo todas essas injustiças, Tu estás vendo, Senhor, quem pode contra Ti? O Senhor está vendo tudo que tem me causado esse choro. Mais à frente ele começa a dizer também qual deve ser a nossa postura diante do Senhor. Verso 40. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos. E ele começa a reconhecer, Senhor, Tu és justo, Tu és santo, eu sou pecador. E ele já está de pé ali adorando o Senhor, reconhecendo a grandeza, a majestade, a santidade do Senhor. E ele está agora com a certeza da vitória do Senhor. Ele começa a falar sobre aqueles que o perseguem. No versículo, tremendo esse versículo 55. Clamei pelo Teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches Teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a Ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, Tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a Teu cargo a minha causa. E Jeremias já está confiante que o Senhor vai cuidar de tudo para ele, que o Senhor vai dar cabo aos inimigos, que o Senhor é a sua justiça, o Senhor é por ele. Meus irmãos, se nós como gente, como humanos, passamos por crise, vontade de acabar com tudo, é aos pés do Senhor que nós seremos consolados, que nós seremos fortalecidos, que nós seremos levantados do pó, para ficarmos de pé, marcharmos e continuarmos caminhando e cumprindo o nosso propósito. Eu dependo de Deus. Diga isso, eu dependo de Deus.
quando você estiver desanimado, lembre-se, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bom ânimo. Quem aqui conhece uma pessoa muito animada? Bom ânimo, bem animada. Topa tudo, sabe aquela animada? Vamos orar? Vamos. Vamos ensaiar? Vamos. Vamos fazer o impossível? Vamos. Bem animada, com um ânimo bom. Dá um sorriso para o seu irmão. Fala assim: Jesus quer você assim, bem animado. Bem animado. Desanimados nós conhecemos muitos. Não vou pedir ninguém para levantar a mão, que às vezes até a gente, né? Desanimado. O desanimado é desanimado. Desanimado. Para baixo. Não quer nada. Não tem ânimo para viver. Não tem ânimo para servir o Senhor, para fazer as coisas. Jesus falou: olha, você está carregando um fardo que eu já levei. Você está carregando um fardo que eu já levei. Ali na cruz eu já levei. Eu venci o mundo. Toma o meu fardo, meu filho, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O seu chamado, o seu ministério não precisa ser pesado, cansativo. Vem para os meus braços que eu vou te aliviar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos sair desse acampamento, desse lugar de refrigério, desse lugar que está bom demais. Nós vamos voltar para a nossa rotina de ensaios, de cultos, de lutas, de desafios no trabalho, em casa. Nós vamos voltar bem animados. Amém? E como seres humanos, se ao longo da caminhada for ficando difícil, nós sabemos a quem recorrer. Nós dependemos do Espírito Santo para nos reavivar, para nos renovar e para nós prosseguirmos na nossa caminhada.